Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Esse é um vídeo que vai para a playlist de dicas, ok? Não é necessariamente uma aula, mas é um mecanismo que vai ajudar bastante vocês, a gente, né, no processo de aprendizagem da língua inglesa, especialmente para quem esteja estudando sozinho e não tenha condições de pagar materiais mais avançados de áudio, de leitura, e por essa plataforma ser gratuita na internet. Que plataforma é essa? Que plataforma eu estou falando? O TED Talk. Como melhorar o seu inglês, como aprender inglês com o TED Talk. Esse é o objetivo desse vídeo. Vou ser bastante rápido e vou explicar como você vai utilizar a plataforma do TED Talk, que é essa que está aberta aqui na tela, junto com um dicionário ou Google Tradutor e um caderno ou um bloquinho de anotação, ok? Então, o TED Talk é uma plataforma onde você vai encontrar várias conferências em inglês e outras línguas. Então, vamos seguir no cursor aqui. Aqui eu estou logado no meu login, tá? Então, você vai fazer o login com um e-mail. Dá para assistir sem e-mail também, mas é interessante colocar um e-mail. Quando você fizer o login, ele vai fazer questionamentos sobre os seus temas preferidos, vai dar uma lista de temas. Baseado nesse tema, ele vai sempre vai estar sugerindo alguns vídeos para vocês assistirem, tá? Sobre economia, cultura, etc. Tá? Então, como que você vai estudar usando o TED Talk? Eu oriento que vocês usem o TED Talk como uma sessão do estudo de inglês. Então, por exemplo, se você estuda 3 vezes por semana, ou então só no sábado, então você vai pegar 1 hora ou 40 minutos, vai fazer esse exercício, essa sessão com o TED Talk, que é isso que eu vou passar agora. Como vocês vão fazer isso e vão internalizar esse conteúdo, porque a gente aqui está falando do input, que é aquilo que eu falei no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, tá? O input ativo, que é você escutar e ler de forma proativa, que é o input ativo. Você não vai escutar e ler e vai ficar lá morgado achando que vai aprender inglês com isso. Não vai. O input ativo é aquela que requer um engajamento da parte passiva, da parte que recebe o conteúdo. Então, esse site, essa plataforma, ela é bastante interessante para promover esse input, ok? Então, como que funciona? Os principais pontos aqui é o TED Talks, itens é o TED Talks e o TEDx Talks, ok? Então, vamos supor que a gente entra aqui no TEDx Talks e tem uma livraria, uma biblioteca que você vai entrando aqui, ó, View All TEDx Talks, tá? Então eu não vou abrir aqui para não demorar, tá ok? E também você pode entrar aqui no TED Talks, só no TED Talks. No TED Talks você vai ter a opção de assuntos, línguas, inglês, espanhol, chinês, coreano e a duração do vídeo, tá ok? Então, por exemplo, você tem mais tempo hoje, vou colocar um vídeo mais longo. Se é aluno mais iniciante, vou colocar um vídeo mais curto, tá? Então, vamos lá. Watch, TED Talks. Tem o TED Series também, que são séries sobre determinado assunto. E o TEDx Talks. Então, vamos exemplificar com um TEDx Talks. Abrimos aqui o TEDx Talk e vamos escolher por exemplo, Why People Believe They Can't Draw. Porque as pessoas acreditam que elas não possam desenhar. Como que você vai trabalhar com o TED Talk? Rapidamente. Escutar, listening, ler, reading, escutar e ler. Listening and reading at the same time, ok? Primeiro você vai escutar com bastante atenção e apreensão. Depois você vai ler. Estudar o texto.
sublinhando, anotando as palavras que você não conhece e formando um caderninho de glossário a partir desse texto. E depois você vai escutar e ler ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vamos escutar um pedacinho desse daqui, que é Why People Believe They Can't Draw. Hi, I've got a question for you. How many people here would say they can draw? Well, I think we've got about 1 or 2% of the hands going up. And it's interesting, isn't it? It's a little bit like people think of spelling or singing. They think, well, you can either do it or you can't. But I think you can. Because when people say they can't draw, I think it's more to do with beliefs rather than talent and ability. Ok. Por exemplo, você escutou o texto inteiro, prestando bastante atenção. Depois você vai aqui para baixo. Tem esse parte aqui escrito transcript, que é a transcrição do texto. Você vai ler o texto, vai pegando, vai estudando, vai jogando no Google Tradutor, conforme o seu nível de inglês. Então, por exemplo, aqui vamos supor que você seja um aluno B2. Não sei o que significa... Vamos pegar uma palavra aqui, think. Então, eu vou lá no Google Tradutor e vou lançar a palavra. Think. Think significa pensar. Think. Think. Posso usar também o dicionário, o Oxford Learners Dictionaries. Think. O Oxford Dicionário vai te dar não a tradução, vai te dar a explicação do verbete. E uma ferramenta bastante interessante que eles têm é o áudio. Você vai escutar o áudio em inglês britânico e inglês americano. Think. 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 Ok? E aqui ele vai te dar uma lista de significados para esta palavra e com vários exemplos. Então, por exemplo, eu vou pegar a palavra think, eu não conhecia. O que eu vou fazer? Vou lá no meu caderno, vou escrever a palavra think, ou no Anki, ou no próprio editor de texto do computador, coloco think, palavra em inglês, um espacinho, a palavra em português e um exemplo em inglês, né? Think. Saber, conhecer. I think he's a good boy. I think she's a good mother. Por exemplo, você vai criar frases com essa palavra e volta e meia você vai estar pegando esse caderno ou esse arquivo e vai estar estudando. Então você vai fazer isso com vários vídeos. Muitos, o quanto você quiser. Quanto mais, melhor. Porque quanto mais input você tiver, a gente vai aprendendo por horas de exposição à língua. Então, quanto mais a sua capacidade verbal vai se desenvolver. A capacidade verbal de input e, inclusive, de output. Então, por exemplo, você está estudando, usando bastante esse TED Talk, de repente, um dia você vai ver um filme, você começa a entender muito mais do filme que você estiver vendo lá na Netflix, na Amazon Prime, né? Então, é isso que eu queria passar. É um instrumento para você usar junto com a metodologia que você usa estudando inglês, o material que você usa estudando inglês. Então, vamos supor que você usa um livro do aluno, aqueles livros que usam em curso de inglês. Então, por exemplo, o capítulo 2 do livro do aluno fala sobre o mundo dos negócios, ou como procurar um emprego. How to look for a job in England, for example. Então, você vai lá, estudou esse capítulo, você quer aprofundar essa temática, você vai lá no TED Talk e procura essa palavra, job, work, ok? E você vai fazer esse processo que consiste em escutar, listening, ler, reading, e escutar e ler ao mesmo tempo. Listening and reading at the same time, que são os fatores de input.
Mas, dessa forma como você vai trabalhar isso, inclusive fazendo as anotações das estruturas e das palavras que você não conhecia, ou as palavras mais importantes, você vai estar naquela postura de engajamento que é o chamado input ativo, ok? É isso que eu queria passar, né? Eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, se tiver interesse sobre a temática do input ativo. Tem um link aqui na descrição do vídeo, de um vídeo anterior que eu postei, ok? Bye bye, see you later, bye bye.